E aí galera, bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou falando pra vocês. Curta, comente, se inscreva neste canal, compartilhe pra todos os seus amigos. E não se esqueça de me seguir aonde? No Instagram e no TikTok, os links sempre estão aí abaixo. Desculpem pelo sumiço. Gente, estou na maior correria que vocês podem imaginar. É muitas coisas ao mesmo tempo, mas eu resolvi aparecer, né? Eu estava pensando em algumas ideias para trazer para o canal, estou sempre analisando o que eu posso estar fazendo de novo, mas creio que Deus ele vai me ajudar. Enquanto isso, vocês vão se inscrevendo, compartilhando e dando seu like. E comentando também nesse vídeo, que vai ser muito edificante para você. E tanto para mim, que já tem sido bênção na minha vida. Hoje eu vou contar um testemunho para vocês que aconteceu verídico na minha vida, no ano de 2025. Nós já estamos no último mês deste ano e eu sou muito feliz em dizer que Deus, ele é fiel. No ano de 2024, no final, né, de dezembro para 2025, no Réveillon, eu havia agradecido a Deus pela sua fidelidade mais uma vez e agradecido para Deus por todos os benefícios que Ele tem me dado. Numa dessas, eu comecei a orar falando para Deus: Deus, eu quero que o meu ano de 2025 seja um ano diferente. Barulho de moto aí, ó. Eu quero que o meu ano de 2025 seja um ano diferente. E eu pedi para Deus apenas duas coisas. Eu pedi para Deus um emprego bom e uma casa própria. Só fiz isso. Só falei isso para Deus. E Deus, ele foi muito bom comigo e eu consegui trabalhar nessa empresa. Primeiro, Deus, ele me deu trabalho. Eu estava desempregado, até janeiro eu estava empregado, quando chegou quase perto de fevereiro, eu fiquei desempregado. E eu não durava em serviço. E eu pedi para Deus essa oportunidade. Não liguem pelo barulho da moto. E veio uma irmã da igreja que estava congregando com a gente, e ela indicou eu e meu irmão para essa empresa que a gente está trabalhando hoje. E eu falei: amém, irmã. Se for da vontade de Deus, vai dar tudo certo. Até que um dia me chamaram, eu vim pra cá, entrei sem treinamento, né? Eu não fiz treinamento de portaria, nada do tipo, eu aprendi mesmo na raça. Isso foi tipo uma dádiva pra mim, porque eu pego as coisas muito rápido e, enfim, continuei trabalhando aqui, fui crescendo, enfim. Quando chegou em maio do dia 15, do dia 14 pro dia 15, eu vi um vizinho nosso e ele falou assim: Jonatas, tem uma casa que eu estou vendendo que ela é sua cara. E eu olhei assim pra ele e eu falei: minha cara? Aí ele: sim, a sua cara, essa casa tem tudo pra ser sua e tal, blá blá blá, e foi puxando assunto. Só que eu estava com meu coração num barraco que a gente estava montando na época, até tinha postado no TikTok, enfim. E eu falei: depois eu vejo isso. Aí ele me mandou as fotos da casa no dia 15 no meu Facebook. Eu olhei as fotos da casa, eu achei a casa maravilhosa, achei a casa a coisa mais linda, gente. E eu falei: eu vou orar. Eu falei: não tem outra solução além de orar. E eu fiz uma carta gigante para Deus. Uma carta desse tamanho, gente. A carta tá na minha Bíblia. Desse tamanho. Que eu fiz a carta para Deus. Orando mesmo, falando: ai Deus, falando para Deus sobre bênçãos, falando para Deus sobre o que eu queria ser mudado, falando para Deus sobre o que eu queria de novo na minha vida, né? Enfim. E nessa carta para Deus eu orei sobre essa casa. Falei: olha, Pai, se for da tua vontade, vai acontecer. Eu falei: o Senhor sabe que o meu coração, ele não tá voltado nas coisas daqui, mas que seja feita a tua vontade, seja feito o teu querer. Mas eu gostei da casa, achei a casa bonita. E, gente, eu comecei a me imaginar naquela casa, do nada. E eu comecei a orar uma semana, até que eu comecei a parar de orar sobre isso, né? Eu entreguei na mão do Senhor, falei: ó, Pai, seja feita a tua vontade, amém. Enfim, vida segue. E passou-se os meses, passou maio, abril, junho, julho,
agosto. Quando chegamos em agosto, antes disso acontecer, uma irmã da igreja que a gente foi visitar no culto de jovens começou a falar umas profecias sobre a minha vida, do que Deus estava pensando sobre mim. O mês de agosto, o mês de julho para agosto, foi o mês que Deus mais falou comigo. Sério, gente, em questão de confirmação de ministério, em questão de Deus estar comigo, enfim, foi assim, um divisor de águas para mim, sabe? Foi um encontro mesmo que eu tive com Deus. E quando eu cheguei na minha casa, eu estava no fone de ouvido e comecei a chorar, senti uma presença assim muito forte nesse mesmo dia que essa mulher me entregou profecia. E Deus falava para mim: tu provarás da minha fidelidade outra vez. Então tu dirás: provei que o meu Deus é fiel. E essa voz, ela ecoava dentro de mim e eu sabia que era o Espírito Santo. Não deu 3 dias, gente. Eu estava nesta mesma guarita. Eu estava neste mesmo lugar. E a mensagem subiu pra mim. Plim! E eu olhei, era uma mensagem lá no meu Facebook. O mesmo dono falando pra mim: oi, Jonatas, lembra de mim? Você ainda tem interesse na minha casa? E eu não respondi de imediato, olhei pro céu e falei: Deus, como eu vou fazer? Eu não tenho entrada, eu não tenho saída, eu não tenho dinheiro de nada. O Senhor sabe muito bem que eu não tenho dinheiro. E eu não respondi de imediato. Eu primeiro conversei com Deus. Aí eu peguei o celular. E falei: olha, Deus, se o Senhor disse que eu irei provar da tua fidelidade, então eu vou dizer que eu tenho interesse. Aí eu falei: tenho interesse sim na sua casa e tal, mas eu não tenho dinheiro de entrada. Nem dinheiro de nada. Não, amanhã você vai lá, você conhece a casa, você vê, a gente negocia, a gente conversa e blá blá blá. E foi, amém. E eu falei pra Deus: Deus, seja feita a tua vontade, seja feito o teu querer. Eu falei: eu não vou criar expectativa. Porque quando a gente cria expectativa, às vezes a gente se frustra. E eu fui tão frustrado nessa área que eu falei: ah, Deus, não vou criar expectativa, eu vou colocar nas mãos do Senhor. E, enfim, gente, chegou o dia seguinte, eu tinha acabado de sair do posto. E eu não consegui pregar o meu olho. Eu não consegui dormir. Passava 7 da manhã, 8 da manhã, deu 9 horas. Eu fui resolver algumas coisas, eu voltei ainda pra cá, pra pegar algumas encomendas minhas que tinha acabado de chegar. E eu fui diretamente, gente, diretamente pra minha casa. Ele falou: olha, eu tô em casa, vem que eu te encontro. Eu encontrei ele me mostrou a casa, mostrou o poste, entramos. Conheci como é a casa por dentro. Irmãos, gente, eu comecei a profetizar sobre aquela casa. Vocês não têm ideia. O meu coração se alegrou tanto, só que antes de sair de casa eu tinha falado pro Espírito Santo: Espírito Santo, se for da tua vontade de eu morar nessa casa, meu coração ele vai se alegrar, de alguma forma. E eu fui, gente. Fui na cara e coragem, todo feliz. E comecei a profetizar: ah, aqui vai ficar o armário, aqui vai ficar a mesa, aqui vai ficar isso, aqui vai ficar aquilo. Eu comecei a profetizar na minha mente. E o dono vai falando comigo e eu profetizando, né? E ele falou: e aí, o que a gente vai fazer? Eu falei: olha, eu não tenho dinheiro de entrada. Eu não tenho dinheiro de nada. Eu falei: ele, mas o que você me sugere? Aí eu falei: que tal um contrato de gaveta? Deus me deu essa sabedoria, contrato de gaveta. Ele: como funciona? Eu falei: ó, todo mês eu vou pagando parcelas como se fosse aluguel, até que tá a casa. Eu vou dar parcelas menores antes de eu entrar na casa. E quando eu entrar dentro da casa, eu pagaria a parcela maior. Não, beleza, vamos fazer assim, tal, blá blá blá. E a gente foi conversando, fechamos o contrato. Fizemos o contrato. Quando Deus está no controle, não há quem possa impedir, gente. Confia mesmo em Deus. Não importa se você tem, se você não tem, confia no teu Deus. E eu confiei e fiz o contrato. A casa passou pro meu nome. E eu fiquei muito feliz, muito feliz.
E eu orando, passando-se os meses e eu sofrendo, passando luta, prova, gente, porque assim, Deus ele te abençoa, mas ele também vai querer que você esteja de acordo com a bênção. Deus ele vai querer um posicionamento seu, obediência. E eu comecei a sofrer muito ataques do inimigo, levantes do inimigo, para eu desistir, sabe? E eu falando, meu Deus, eu não vou conseguir. As minhas dívidas começaram a me apertar muito, porque eu tava pagando aluguel e casa própria ao mesmo tempo, ainda estou, né? E eu falei pra Deus, Deus, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir. E eu ia pegar a casa, gente, em janeiro do dia 23 de 2026. Eu falando, meu Deus, não tem como. E eu orando. E eu tinha falado pra Deus, age em meu favor. Eu falei, tem de misericórdia. Eu falei, eu não vou conseguir, pai. Irmãos, eu não sei o que Deus fez, mas Deus fez um reboliço. E isso foi em outubro, novembro. E Deus já vinha confirmando comigo que ia me dar um presente, que eu ia ganhar uma bênção, que Deus ele estava ouvindo minhas orações e Deus só confirmando. E eu recebendo do Senhor. E quando chegou em novembro, perto do dia 20, de 19, por aí, de novembro, eu mandei uma mensagem pro dono falando pra ele a minha situação, como estava a minha situação. Ele falou, então vamos antecipar. Gente, quando Deus tá no controle, não adianta. Deus ele age. Antecipou. Estamos em dezembro. Eu tô gravando esse vídeo dia 1 de dezembro de 2025. E eu, gente, vou morar na minha própria casa dia 20 de dezembro. Eu não sei te dizer, mas eu sei dizer que Deus é fiel. Em todo tempo, Deus ele foi fiel. E ele ainda continua sendo. Eu tenho recebido bênçãos assim de Deus que eu não sei explicar pra vocês. Eu não sei o que você está passando, eu não sei a luta que você tem enfrentado, mas creia tão somente em Deus. Entrega, né, Salmos 37, seu capítulo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Eu não esperava, de verdade não esperava, que eu ia comprar a minha casa própria. E ainda estou pagando as parcelas mês em mês, pagando minhas parcelas, e só de pensar que eu tenho a minha casa, pra mim já é uma alegria enorme. Pra mim já é uma alegria saber que eu tenho a minha casa própria. Um presente de Deus. Deus me deu tudo no 2025. Deus me deu um emprego bom. Deus me deu minha casa. Então eu quero dizer pra você, insista em orar. Insista em buscar. Eu não sei que área você está buscando. Não sei se é uma casa própria. Não sei se é um apartamento. Não sei se é uma loja. Eu não sei. Mas não desista. Busque. Ore. Jejue. Se ponha na posição que Deus quer. Escreva cartas para Ele. E quando você menos esperar, Deus ele vai te abençoar. Assim como eu estou sendo abençoado. E dia 20 estarei fazendo um vlog. Eu vou tentar fazer em Reels mais rápido para vocês verem. Eu vou estar fazendo um vlog da minha mudança, gente, para minha casa própria. Vocês vão acompanhar tudo, como sempre, vocês sempre acompanharam. E mais uma vez eu quero te dizer, Deus, ele é fiel. Ah, Jonatas, Deus ele é fiel só por causa disso? Não. Gente, se eu contar testemunhos aqui de providências que Deus já fez na minha vida, vocês ficam de queixo caído. E eu irei trazer mais testemunhos para edificar a fé de vocês. Eu quero dizer para vocês o quão feliz eu estou. 24 anos de idade, eu já tenho minha casa própria. Ai, Jonatas, demorou. Tem pessoas que têm 17, 19. Gente, para tudo tem um tempo certo. E Deus, ele preparou esse tempo para mim. E eu ainda sei que o ano de 2025 não acabou e Deus ele pode me dar surpresas. Não importa. Pode faltar 3 dias pro ano acabar. Pode faltar um mês pro ano acabar.
pode faltar 5 meses pro ano acabar. Deus, ele ainda trabalha para aqueles que confiam nele. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado bastante. Que isto aumente a fé de vocês e que vocês saiam daqui edificados nesse canal. Em breve trarei mais temas para vocês. Gostei muito da resolução dos outros vídeos, né, que vocês acompanharam. E é isso, gente. Curta, comente, se inscreva nesse canal e creia que Deus, ele trabalha por você.